A paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde agora o seu coração e todas as áreas da sua vida em Cristo Jesus. Que enquanto meditamos nessa breve palavra, o Espírito Santo possa aperfeiçoar a sua vida e você que já está dando fruto possa dar mais fruto ainda, para a glória do Senhor. Gostaria de iniciar hoje uma série de estudos, hoje a parte 1, chamado Temas Tratados. Como é importante termos uma fé esclarecida, uma fé robustecida, uma fé onde o Espírito Santo possa tornar claro, nítido, transparente, alguns pontos essenciais, fundamentais. Aleluia! E nesse primeiro tema tratado, vamos ver algo muito importante, com certeza, chamado Deus é maior que os efeitos da queda. Precisamos que o Espírito Santo produza um milagre agora em nossa mente e nosso coração. Enquanto ouvimos essa palavra, recebemos revelação e não apenas informação. Pois muitas vezes isso que nós vamos ouvir, nós já ouvimos. Mas quando vem com revelação, produz fé. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Filipenses 3, versículo 1 diz que é sempre bom ouvirmos de novo e de novo e de novo as mesmas coisas. A minha Bíblia está aberta aqui em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 4, onde começou a queda. Veja a estratégia do inimigo contra os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Veja quais foram as suas palavras e veja como ele age para tentar convencer o ser humano o contrário da palavra de Deus. Desde o início, o inimigo tenta convencer o contrário da palavra de Deus. Aqui em Gênesis 3, versículo 1 diz: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. O que Deus disse nos capítulos anteriores agora tenta ser refutado. O inimigo não pega um animal forte para ameaçar, mas pega um animal sagaz para tentar enganar, para tentar seduzir. Veja que uma isca é colocada em cima de um anzol para seduzir. Quando o peixe morde ali a isca, o anzol puxa. Então o anzol está escondido por trás da isca. Não existe isca sem um anzol, pois tudo que o inimigo faz, ele tem um propósito. Escondido naquela tentação, escondido naquela conversação, para matar, roubar e destruir, como diz em João 10:10. Aqui o inimigo está tentando convencer o contrário da palavra de Deus. E ele conseguirá, desde que a pessoa não se encha do Espírito Santo, em comunhão diária com Deus e com o seu corpo, que é a igreja local. Isto é muito importante. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, enchei-vos do Espírito, não é? Tomai toda a armadura do Espírito, para que possais resistir. Então nós somos atacados constantemente, assim como Adão e Eva foram atacados. E Jesus é o nosso modelo. Precisamos compreender como ter sabedoria do Espírito para vencer, para sermos guiados em triunfo sempre. Jesus é o nosso modelo único. Quando ele foi atacado, veja, amados, aqui Adão e Eva são atacados no jardim da abundância e caem. Mas Jesus, ele é atacado no deserto, no momento de fome, e ele passa na prova. Vemos que Jesus usou as armas corretas, ele usou a palavra de Deus. Como é importante compreendermos isto. O que nos mantém unidos a Deus é a fé.
A fé que alimenta-se da palavra dia a dia, esse é o alimento espiritual. Nossa alma não come comida, ela come a palavra, ela precisa dessa meditação. E um coração que está se enchendo da palavra, um coração que está se enchendo dessa revelação, e um coração que fala, quando é atacado por essas vozes e circunstâncias. É muito importante compreender que a fé sem obras é morta. É muito importante compreender que, então, nós precisamos encher o nosso coração da palavra, mas precisamos liberar profeticamente a palavra. Essas duas coisas andam juntas. Não adianta dizer se o coração está vazio e duvida, e não adianta crer no coração sem dizer, porque a fé sem obras é morta. E Marcos 11, 23, 24 diz que se nós cremos no coração, porque estamos alimentando dia a dia a nossa fé, regando a nossa fé, e se nós dissermos, o que nós dissermos será conforme nós dizermos. Então veja a importância de dizer que nesse versículo, em Marcos 11, 23 e 24, fala uma vez em crer e 3 vezes em dizer, significando que a fé completa, ela só é completa num coração cheio, né? Mateus 12, 34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós compreendemos, queridos irmãos, queridas irmãs, como manifestar a fé viva, porque no início Deus olhou e viu trevas, e o que ele disse? Luz, haja. Então houve luz. Então ele sempre estará dizendo, não as circunstâncias, mas dizendo aquilo que está no coração dele. Quando Jesus foi atacado, o que ele usou? A palavra. A palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus, a espada do Espírito. É muito importante. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, se crer no teu coração, o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Então o inimigo sempre tenta convencer o contrário da palavra. Se uma pessoa medita na palavra, qualquer voz que venha, que seja contrária à palavra, ele vai discernir. Esse aqui não é Deus, porque Deus jamais vai dizer algo contrário à palavra. A palavra é a espada do Espírito. Como diz em João 14, 23 e 16, 13, 14, 23, 24 e 16, 13. Ali ele diz, no versículo, que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Então, quando nós meditamos na palavra do Senhor e ouvimos outras vozes, aí nós sabemos discernir. Essa aqui não é a voz de Deus, porque não bate com a palavra, não bate com os efeitos do Calvário, porque lá no Calvário Jesus nos fez prósperos, com abundância para a generosidade. No Calvário Jesus já nos fez saudáveis, cheios do Espírito Santo e capazes de produzir fruto para a vida eterna. Quando nós compreendemos, a nossa fé vai se tornando cada vez mais esclarecida. Aleluia! Então o inimigo consegue convencer a pessoa que não se enche do Espírito e não se enche da palavra. E quando ela é atacada, ela não sabe qual é a vontade de Deus. Ela não sabe qual é a sua herança, a sua posição, a sua natureza. Ela não sabe, então ela sofre e perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, com letra minúscula, porque Deus havia feito o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem repassou para o inimigo. Então em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não têm fé, porque ainda não renovaram a sua mente. Então o inimigo vem e consegue facilmente fazer essa pessoa permanecer na frequência da preocupação, da mágoa, da impureza, do pecado, dos vícios. Por quê? Essa pessoa, não tendo a mente renovada, ela não sabe como guerrear e prevalecer. Então, desde Adão, a Bíblia diz que como foi no tempo de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. A mente do homem só pode ser renovada, só pode ser renovada, só pode ser renovada, só pode ser renovada pela palavra genuína de Deus. É aí que nós vamos vencer o combate. Porque a Bíblia diz que desde a queda, em 2 Coríntios capítulo 10, do 2 ao 4, o inimigo colocou fortalezas na mente, imaginações. A pessoa sempre imagina o pior, espera o pior, e quando ela é atacada, ela teme, ela se preocupa, ela fica ansiosa, ela fica com medo, ela se sente culpada, ela se sente indigna, ela se sente desprotegida. E essas sensações permanecem. À medida que o Senhor renova a nossa mente pela palavra genuína, nós vamos vendo que Deus é maior que os efeitos da queda.
Em Efésios 2:2 diz que nós estávamos sendo conduzidos pelos príncipes da potestade do ar, que está agindo agora na vida de todos os desobedientes ao chamado à santificação, ao chamado à renovação da mente pela palavra. Em Atos 5:3, Pedro disse assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Então o diabo está aí para tentar encher o coração das pessoas de medo, angústia, mágoa, impureza, paixão, preguiça, mundanismo, carnalidade, vaidade. Encher o coração de lixos emocionais para ter ali espaço e legalidade. Mas quando nós começamos a nos encher da luz, encher da presença do Senhor, o Espírito Santo vai falando e revelando o que pertence a nós, o que vem em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 ao 12, diz que o Espírito Santo foi nos concedido. E só Ele, veja, só o Espírito Santo pode nos convencer que Deus é confiável. O homem, quando pecou, ele teve medo e se escondeu de Deus. Portanto, essa desconfiança não sai apenas lendo a Bíblia. Por quê? Porque nós não conhecemos quem foi que escreveu e vamos achar que ele vai falhar e vamos achar que ele não vai cumprir até que conheçamos o Senhor. Então o Espírito Santo, ele pode nos convencer através das Escrituras, porque ele vivifica as Escrituras. Ele nos dá inspiração, revelação através das Escrituras. Veja, por isso que é importante ler a Bíblia dependendo do Espírito Santo, não somente na mente, mas com o coração desejoso de entender para obedecer. O Espírito Santo, e somente o Espírito Santo, pode nos convencer que Deus é confiável e fiel, né? Porque o homem é escravo do medo desde a queda. Ali em Gênesis 3:10 fala que o homem teve medo. Então o Espírito Santo foi nos dado como intérprete para revelar as realidades espirituais encobertas, o maná escondido, a nossa nova posição, a nossa nova natureza, a nossa nova condição, nossa nova herança, o que somos, o que temos, o que podemos em Cristo. Veja, desde a queda de Gênesis, o homem vive, a sua fé está baseada no que ele vê. No que ele vê. Satanás disse: se você pecar, os seus olhos serão abertos. Foi o contrário. Os olhos foram fechados para o espírito. E hoje o homem acredita nos efeitos deste mundo que jaz o maligno. O homem é escravo. Por isso que diz 2 Coríntios 5:7 que nós não vemos por vista, mas por fé. O que vemos então é que não há atalho. Em 1 João 4:18 diz que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos, né? Lá em Salmos 8:5 diz que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. E em 1 João 4:18 diz que não há atalho. Olha, como nós somos feitos um pouco menor que os anjos, na nossa condição carnal, que é pó, e o inimigo se alimenta do pó, né? Isso é alimento para a serpente. O homem, desde a queda, ele crê baseado no visível. Até que o Espírito Santo abra os olhos espirituais e mostre o amor de Deus. Aí o medo vai sair. Aí o medo vai gradativamente saindo e a fé que crê e que confessa vai brotando. Qual que é a fé do Filho de Deus em Gálatas 2:20? Jesus diz: quem crer em mim, lá em João 14:12, fará as mesmas obras e maiores. Qual é a fé de Deus? É a fé que olha para as trevas e diz: haja luz. É a fé que Jesus chega no aleijado e diz: levanta e anda. É a fé que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A fé religiosa, ela fica esperando. A fé religiosa, ela tenta fazer sacrifício para ser agradável a Deus. Mas a fé bíblica sabe que já somos agradáveis a Deus em Cristo, como diz em Efésios 1:6 e também em Colossenses 1:12. A fé bíblica não trabalha para ser agradável a Deus. A fé bíblica trabalha porque já é agradável a Deus, já foi aceito e salvo em Cristo Jesus. Então, como fomos feitos um pouco menor que os anjos, o inimigo consegue convencer, enquanto ele está enganando milhões, bilhões de pessoas nessa terra, pelo seu método, que é as pessoas falarem segundo o que estão vendo. Elas veem os gigantes, se assustam e falam dos gigantes. Qual o método de Deus? Você está vendo o gigante e fala segundo a palavra. Você enche o coração da palavra e fala a palavra. Esse é o método que venceu Satanás no deserto. Jesus venceu dizendo a palavra. Então, cada circunstância bíblica que nos ataca, nós meditando na palavra veremos que Deus é maior que aquilo.
E aí nós, o que faremos, queridos? Nós diremos não o que a circunstância está mostrando, nós diremos o que a palavra de Deus diz. Em Hebreus 2,15 diz que Jesus veio salvar todos aqueles que estavam com medo, até medo da morte. Em Romanos 11,32 diz que nós estamos de pé pela palavra. Em Romanos 5:1 e 2 diz que nós temos acesso à graça e às promessas pela fé. É pela fé, a dependência da graça, a dependência da palavra, do que ele diz e do Espírito. Então, a importância da graça para ter os olhos espirituais abertos são muito importantes. Porque Mateus 5,18 diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em Efésios 1,18 fala que Deus quer iluminar os olhos do nosso coração. Desde a queda, por causa do pecado escondido, por causa da incredulidade, o coração está sujo. E agora, à medida que meditamos na palavra e aplicamos o sangue de Jesus, limpa-se a lente do nosso coração e começamos a perceber a presença de Deus maior do que a presença dos problemas. Veja como é a estratégia de crer de verdade que Deus é maior que os efeitos da queda. Jesus é o nosso modelo. Você enche o teu coração com as promessas. Você enche o teu coração com as promessas, se limpa pelo sangue. E você diz as promessas às circunstâncias. O que acontece? Você é mantido na fé. Você é mantido em Deus. Porque nós temos acesso pela fé. Por exemplo, se você é atacado numa situação financeira e tem medo, o que você diz? Salmo 56:3. No dia que eu for atacado e tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Basta isso. Basta crer no coração. Decidir continuar crendo no coração. Decidir continuar crendo no coração. E dizer com a sua boca: eu decido continuar confiando no Senhor. Isto é tudo que o Senhor precisa para te dar vitória, para que o processo continue. Mesmo que a tua mente duvide, se no teu espírito você decide continuar confiando, mesmo atacado pelo medo, se você continua decidido a continuar confiando, e se você na sua boca você diz: eu decido continuar confiando, o Senhor tem então liberdade para continuar edificando a sua fé e trabalhando naquela área. Aleluia! Então veja, a fé que vence o mundo. 1 João 5, 3 e 4. É esta a fé. É a fé que crê no seu coração e confessa com a sua boca. Você é atacado no corpo, uma enfermidade mortal. Se você tão simplesmente continuar alimentando a sua fé, o seu coração enchendo-se da palavra, e com a sua boca disser: eu decido confiar no Senhor, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Parece algo tão simples, não é? Crer e confessar, mas isto é tudo que você precisa para Deus continuar trabalhando naquela situação. Tudo que Deus faz é perfeito. Essa é a conexão, é isso que te dá acesso a Deus e dá acesso de Deus para você e de você para Deus. Deus pode vir até você e você ir até Ele. É a fé que crê e a fé que confessa. Não importa que situação você é atacado. Se você vê na Bíblia que Deus prometeu o contrário para você, você crê e confessa, como Jesus no deserto que foi tentado. Quando você crê e confessa, você não apenas está vendo Deus maior do que todos os efeitos da queda, você está tornando Ele na sua vida. Aleluia! Soberano, colocando Ele em ação. Deus é maior que os efeitos da queda. Isto é maravilhoso, porque uma pessoa que anda na fé, ela agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a fé do Filho de Deus. Esta é a fé que Ele nos deu o exemplo para nós. Meditar no que a Bíblia diz e dizer o que a Bíblia diz para as circunstâncias. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, lá em Ezequiel 37. E ele disse, Deus disse com ele: eu posso fazer um grande exército? Ele disse: o Senhor que sabe. Então ele disse: fala. E diz que quando ele falou,